Olá, eu sou Adriana Oliveira e estou aqui com a Priscila Almeida, conduzindo este segundo episódio do ano de 2023 do Trocas Preciosas, com o tema Estética Natural. Lembrando que o nosso primeiro episódio falamos sobre o corpo com a professora de yoga Andressa Sampaio. Para falar sobre estética natural, convidamos a querida Annelise Arantes Rocha. Ela é especialista em estética e cosmetologia avançada natural, formada em biomedicina focada em estética natural e orgânica e mestre em ciências da saúde. Desfrutem deste momento com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos escutar. Hoje a gente está aqui com a Annelise, nessa nossa roda de conversa, né, nessa troca preciosa. Eu estou com a Adri, sou eu e a Annelise. E hoje a gente vai falar sobre essa questão de estética holística, assim, nos chamou bastante atenção, e a nossa convidada especial vai nos contar um pouco mais sobre isso. E, Annelise, para a gente começar, assim, a gente queria te ouvir, assim, um pouco, onde que você mora, o que te faz brilhar os olhos em relação às suas pesquisas sobre cuidado e estética, qual é a sua formação, o que que você faz, relacionado a essa questão da estética holística, como que você chegou a isso? A gente queria que você contasse um pouco mais sobre você para nós. Oi, pessoal. Primeiramente, né, gratidão, Pri e Dri, pelo convite, poder trazer aqui um pouco sobre meu conhecimento, meu trabalho. Então, primeiramente, né, eu formei na biomedicina, já faz uns 8 anos. E aí, nela, né, na faculdade, a gente vê muito aquele padrão, né, na estética, todo o passo a passo, né, do que a gente tem que fazer. E aí, eu fui atuando, né, como todo esteticista, né, fui começando a atuar. Entro no processo de pandemia, né? Faz uns 3 anos, né, que teve a pandemia, e aí a pandemia me veio ter esse outro olhar, né? Que é um período que a maioria ficou presa em casa, não tinha como se cuidar, né? Então a estética acaba que ficou um pouco como supérfluo, né? Não foi como algo que a pessoa queria se cuidar. E aí, como o pessoal em casa não tinha como fazer os atendimentos na clínica, né? E aí eu fui buscando essa outra forma de atendimento. E aí me veio essa ideia, assim, eu vi muitas pessoas começando a ir para a cosmética natural, né, vi muitas marcas de cosméticos indo para essa linha natural, e aí eu fui procurar, né, ver na internet, começar a fazer cursos, né, aproveitar que eu estava mais em casa, fui buscando mais os cursos online, entender mais como que funcionava, né, e aí me veio esse despertar mesmo da estética natural, porque eu via que tinha como você fazer um cuidado para a pele daquela pessoa, mas de uma forma diferenciada, né? Não é aquele passo a passo, aquele padrão que a gente via na estética, né, que eu via na faculdade. Então, aquilo me despertou de querer me cuidar e cuidar do próximo justamente por conta desse diferencial que a gente podia utilizar diversos produtos, tudo na linha mais natural, que também não agredia a pele, né? Então foi outro benefício também que eu vi. E aí eu fui começando, na pandemia eu não conseguia atender os clientes, né? Então eu fui começando a utilizar em mim, a testar, a ver como que funcionava. É, E aí eu fui desenvolvendo os cosméticos para mim. Testar os produtos, ver como que funcionava, como que agia na minha pele. E aí os meus clientes que não tinham acesso, né, na clínica, não tinha como eu fazer o tratamento, eu fui recomendando os produtos, né? Depois a gente vai falar mais para frente, né? Mais os produtinhos para usar em casa, né? Para ela manter o cuidado, né? Para que a pandemia não fosse algo que ela vai se descuidar, mas que é para ela pudesse cuidar um pouquinho. E aí eu comecei a fazer essa recomendação para os clientes, né, acompanhando eles também na casa deles, vendo como estava o processo, vendendo também, mais personalizado para o cliente, né? Eu não tenho uma loja fixa, mas eu gosto de recomendar para os clientes algumas marcas. Então fui recomendando para eles irem utilizar durante a pandemia. E aí, quando voltou ao normal, eu quis implementar isso na clínica, né? Trazer esses cosméticos para estética, não só como home care, né? Mas que eu pudesse também implementar na clínica.
E aí eu fui estudando mais sobre essa parte da estética, não só home care, mas como implementar isso como cosmético profissional, né? Que eu possa utilizar na clínica, que eu possa utilizar depois com o cliente, para promover esse tratamento com eles, né? E aí eu fui chegando até o que eu cheguei agora, de integrar mesmo, juntar os tratamentos, né? O tratamento estético, que eu possa utilizar algo natural, e que também eu possa utilizar, integrar com o cuidado mesmo, com o cuidado emocional, não só pensando na beleza, mas pensando também do lado emocional do cliente. E você falou, qual definição que a gente poderia utilizar para estética holística e natural, assim? A estética holística, né? O holismo, ele significa o todo. Então, quando a gente olha para um cliente, a gente não olha para qualquer pessoa, né? A gente não olha só a doença dele. Porque a estética, ela é vista atualmente mais como beleza. Mas a pessoa, ela tá com um desequilíbrio na pele, né? Ela tem um acne, ela tem uma mancha. Então, a gente olha também para isso como um desequilíbrio. Então, quando a gente olha como um todo, que é entendendo que aquela pele, aquele problema naquela pele, está envolvido com a questão alimentar, com o estilo de vida da pessoa, ou até mesmo com o emocional, a gente olha com outros olhos, né? Então, o holismo, ele olha vendo o todo da pessoa, as doenças dela, o que que ela está passando. Então, busca entender mais o histórico de vida dela. É uma avaliação bem mais profunda. E aí, quando a gente vê isso, a gente une com a estética natural, que aí é usar as plantas para poder se aliar ao tratamento, né? Porque o cosmético em si, o convencional, ele tem os compostos que a maioria das vezes são sintéticos, artificiais, e isso não traz um benefício terapêutico para a pessoa, né? Então, um produto que ele foi feito em laboratório, ele não tem aquela propriedade de tratar uma ansiedade, ele vai tratar só aquela superficialidade, né? Aquele externo que a gente está vendo. E aí, a estética natural, ela traz isso. Um produto que seja natural, com origem da planta, e que tenha essa finalidade de fazer um tratamento emocional, de fazer um tratamento também físico na pessoa. E aí ele vai como se fosse tratar esse todo, né? Então, acaba que dá para fazer essa união, né? De tratar o lado terapêutico, o lado emocional da pessoa e também tratar a estética, né? O estético dela. E, Annelise, aonde que você se inspirou, assim, para você buscar essa questão do holístico e do natural, assim, das plantas? Teve alguém que te inspirou? Alguma experiência que você passou que te inspirou a buscar esse natural ou buscar as plantas? Bom, assim, eu sempre gostei muito das plantas, né? Eu sempre gostei de plantar, sempre gostei de estar conectada com a natureza. Mas o que mais me buscou foi uma inspiração de uma mulher que ela chama Suelen Campagnola, que ela tem uma clínica em São Paulo. Então, ela foi uma das pioneiras a começar a estética natural, né? Com esse foco mais do autocuidado. Eu fui vendo que o tratamento mais humanizado, né, a forma que ela trabalhava lá na clínica com os clientes dela, trazendo esse lado mais humano, de cuidado mesmo, de estimular a pessoa a se cuidar, foi me inspirando para poder trazer isso para os meus clientes, né? Mostrar que não é só uma beleza que às vezes você vai agredir a sua pele ou usar qualquer produto sem um conhecimento, mas você usar com esse pensamento mesmo de cuidar da sua pele de uma forma mais amorosa. E aí ela foi me despertando, eu fui fazendo esses cursos com ela para poder entender mais como trazer essa estética natural. Que a princípio na pandemia eu só sabia sobre os cosméticos, né? Eu usava porque acaba que a minha pele é um pouco mais sensível, e aí os cosméticos naturais não agrediam minha pele, né? Eu não sentia ardência, eu não sentia nenhum efeito rebote. E aí eu fui gostando do cosmético, né? E aí eu precisava, eu sentia mais alguma coisa que precisava fazer, né? Além de usar só os cosméticos em mim, né? Eu sentia essa vontade de levar para outras pessoas isso, né? E eu só não sabia como. E aí ela trouxe essa informação de que podia levar a estética, os cosméticos naturais para a estética, com esse outro olhar de cuidado. E aí eu fui querendo também implementar aqui.
Outro dia eu vi um áudio seu, né, um vídeo, que você estava massageando o rosto. Eu achei assim muito legal, porque eu faço isso acho que desde os meus 35 anos, estou eu me entregando a minha idade aqui. E eu achei tão legal, porque e a gente vai olhando, né, vai descobrindo outras massagens para outras partes, né, do rosto, tudo. Eu achei muito legal isso, porque o autocuidado ele vai sinalizar para a gente o caminho que a gente precisa fazer dessa descoberta, desse cuidar da gente, né? E à medida que a gente vai se cuidando, vai se olhando, se observando, a gente vai descobrindo coisas que muitas vezes estavam escondidas lá e a gente não sabia. E exatamente pensando nisso, eu queria saber de você como que os seus clientes compreendem esse processo, né? E como foi essa aceitação deles, desse autocuidado que você está trazendo para eles, aí, né? Trouxe durante a pandemia e trouxe o pós-pandemia. No início, eu posso dizer assim, que muita gente queria o invasivo. Ainda, até hoje, ainda tem muitos, né? Tanto no corporal, no facial, que as pessoas buscam muito achando que o invasivo vai ter um efeito melhor, um efeito mais rápido. Até mesmo na massagem, as pessoas falam, ah, faz mais forte para poder tirar. A maioria já associa às vezes não é o agressivo, né? Mas o invasivo, aquela força maior com algo que vai trazer resultado. Se eu sentir, é porque tá dando certo, né? Então, foi um pouco mais trabalhoso nesse sentido de mudar o pensamento das pessoas que tinham esse pensamento de que o agressivo é o que funciona, né? O botox, o preenchimento. E acaba que tive que estudar muita questão da fisiologia para poder trazer essa autoridade, né? Para realmente a pessoa confiar e falar assim, não, vou fazer o natural porque realmente parece que é o que funciona, né? E o que eu fui observando é que às vezes as pessoas pensam muito no momento, né? Eu quero um resultado rápido naquele momento, e não pensam muito a longo prazo. E o natural é o oposto disso, né? Igual você falou, é anos se tratando, né? Se cuidando, fazendo massagem, porque é um cuidado para você, né? Não é uma coisa que você vai fazer para ter um efeito lá de reduzir uma ruga e depois nunca mais você vai fazer aquilo, né? O nosso corpo, ele está sempre em transformação, então a gente precisa cuidar dele. E aí eu fui trazendo essa consciência, né, de que o natural, você vai se cuidar da pele, não é para você tratar aquele efeito imediato e depois você nunca mais vai se cuidar. Porque acaba que vai voltando, né? Os problemas eles voltam se você não prestar atenção, não sempre ficar cuidando, né? Então, o natural é algo que aborda o longo prazo, é um cuidar preventivo para longo prazo você colher aquele resultado. E aí, eu mostrava também a questão do convencional, que às vezes a pessoa está vendo o resultado naquilo, mas que a longo prazo pode ter um problema, né? Então, muitos clientes que eu via utilizando às vezes o Rocutan, ácidos, né, que às vezes eram muito agressivos para a pele, que depois a longo prazo a pessoa desenvolveu uma rosácea, uma dermatite, um problema de pele, uma alergia, uma ardência, né, de qualquer produto que usava na pele, irritava a pele. Então, eu fui trazendo essa consciência para a pessoa. Se ela escolheu a curto prazo, né, um tratamento agora, a longo prazo pode ser que tenha consequências, né, malefícios, porque é muito atual, né? A beleza, né? Antigamente tinha outros tratamentos que agora que foi vendo as consequências, né? Igual do formol. Então, a gente vai vendo só depois de um tempo. Então, eu trago essa consciência justamente para a pessoa ela saber que não tem nenhum estudo ainda mostrando qual que é a consequência a longo prazo de usar um botox, um preenchimento, né? Porque as pessoas estão cada vez mais fazendo antes, mais cedo, mais novas. Então, qual vai ser a consequência disso? Então, trazer essa reflexão, e aí eu fui vendo que a aceitação foi sendo mais fácil, porque a pessoa via que o natural não era agressivo, que ela ia se cuidar de uma forma, que eu trazia um ritual, uma forma de massagear, que ela gostava disso, então ela foi começando a gostar de se cuidar, né? Então, trazer essa importância, né?
o benefício que é de se cuidar a longo prazo. E aí foi ficando mais fácil de ter essa aceitação. E aí, atualmente, poucos me perguntam mais sobre o invasivo. Antigamente era bem mais, né? Agora parece que as pessoas estão buscando conhecimento sobre isso, vendo, né, os benefícios, e aí está ficando mais fácil. E, Annelise, um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo é o da beleza e da estética, né? A gente fez uma pesquisa rápida, assim, na internet e a gente percebeu, tem uma pesquisa da Euromonitor que mostrou que o Brasil é o quarto maior mercado desse setor, assim, em relação ao mundo. Ele fica atrás somente dos Estados Unidos, da China e Japão, que são os grandes consumidores que lideram esse ranking de estética e beleza. Também o número de profissionais nesse segmento cresceu 5 vezes mais nos últimos 5 anos. É, Como que você hoje avalia a estética assim no Brasil e qual é o perfil desse consumidor? E se você acha que esse número expressivo assim que vem consumindo mais produtos de estética e beleza vem dessa atenção e cuidado ou por conta de uma publicidade intensa que fala que se você comprar isso, você vai ser muito mais feliz, ou você vai ser muito mais bonita e tudo mais. Como que você avalia esse cenário? Eu acho que atualmente a gente está muito no equilíbrio, né, dos lados opostos. No sentido tanto político, quanto na saúde, quanto na educação, a gente tem os dois extremos, né? E eu acredito que o Brasil agora está sofrendo esse extremo, tanto de farmacêuticos, da indústria de cosmética, né, tentando levar os cosméticos para as pessoas, aproveitando às vezes que a pessoa não tem um conhecimento sobre a formulação, sobre como ler os rótulos, né? Então, com o crescimento do natural, muitas cosméticos estão aproveitando isso para poder falar que tem um óleo essencial, que tem um produto natural dentro e às vezes não tem, né? Por conta que as pessoas, a maioria, não lê o rótulo. Então, a indústria natural, né, eu acredito que está crescendo muito, só que equiparado também aos cosméticos convencionais que estão tendo esse proveito, né? É, eu vejo algumas marcas, por exemplo, que falam que é vegana, e às vezes a pessoa associa isso ao natural, e não é necessariamente natural, né? Então, ficar atentos ao que aquela empresa, aquela marca entrega, né? O vegano é um produto que ele não é testado em animais, mas muitas das vezes ele vai ter um composto que pode ser sintético ou artificial que pode prejudicar a pele, né? Que não é de origem animal, que não testa em animais, mas que também é prejudicial, né? E aí a maioria das marcas aproveitam disso, colocam que é vegano, que é ecológico, mas aí você vai ver nos rótulos e não tem essa informação, né? Então, tem esse lado, né? E o lado natural de pessoas que buscam conhecimento e ver o que que realmente aquela marca tem, o que que aquela marca promete, né? São pessoas que às vezes buscam mais qualidade de vida, mais bem-estar e quer uma pele saudável, né? Já está tendo essa associação da beleza com a saúde. A pessoa não quer só cuidar da pele ou do cabelo, mas ela quer que o cabelo seja nutrido, que tenha benefícios, né? Que não seja prejudicada aquela pele. Então, esse mercado do natural, ele está crescendo, mas eu sempre falo para as pessoas buscarem o conhecimento, né? Ver realmente se aquela marca ela é natural, para não ser enganado, igual você falou, por você vai ser mais feliz, que vai ter efeito milagroso, né? Para justamente buscar isso. Porque as pessoas, às vezes, confiam numa marca, confiam num profissional que é autoridade naquilo, e aí, por exemplo, tem muitos médicos, dermatologistas fazendo procedimentos que às vezes a pessoa faz um preenchimento, dá um efeito diverso, ou não dá certo com aquele botox. Então, tá tendo esses dois lados, né? O lado que está crescendo muito, a beleza, mas o lado também extremista que as pessoas estão buscando muito usar produtos, fazer tratamentos invasivos, mas que está prejudicando também aquela pessoa, né? Então, sempre buscar o conhecimento de ver o que que tem naquele rótulo, entender mais sobre aquele procedimento, né? Para não ter perigo de ter algum efeito adverso, algum malefício naquela pele.
É interessante, né? Porque o autocuidado e o não autocuidado é uma linha muito fina, muito tênue. E basta um descuido e a nossa instabilidade e desarmonia interna simplesmente desaparece, né? É o que acontece, né? Quando você se desequilibra lá fora, né? Começa internamente a ficar tudo bagunçado. E foi uma das nossas conversas que a gente teve com você. Você falou da importância da presença no cuidado, do toque consciente ao passar um creme no rosto, no corpo, né? Nós gostaríamos de saber de você, né, mais sobre isso, né? Sobre a questão da presença e o cuidado. Quando eu fui utilizar esses produtos cosméticos, né, até mesmo comigo, né, eu não tinha tanta consistência. Que o que eu observei dos resultados realmente é quando a pessoa ela tem a consistência de cuidar. Não só ter aquele tanto de produto, não importa o quão caro é, ou quanto que você usa no dia, mas ter a consistência de usar todos os dias, né? E acaba que nem todo mundo tem esse tempo para se cuidar, né? Ou não prioriza, não vê a importância disso, né? E aí, até mesmo comigo, tem dias que não tem como, às vezes você está desanimado, você não quer se cuidar, né? Então é normal ter isso. E aí eu trouxe uma forma de integrar, uma forma que a pessoa quisesse se cuidar, né? Que não fosse aquela coisa obrigatória, né? Igual, por exemplo, academia, dieta, é muito difícil a pessoa fazer todos os dias, ter aquela consistência. A pessoa acaba que desmotiva e sai antes do tempo, né? Então, o cosmético é a mesma coisa. Se a pessoa ela não ter aquela motivação de se cuidar todos os dias, ela vai acabar parando. E aí eu tive que fazer um formato diferente para que a pessoa usasse o cosmético, mas que ela gostasse daquilo, né? Que fosse algo como prazeroso para ela, né? Não só aquela coisa obrigatória, né? E aí com isso eu criei essa parte do toque sensorial, né? Das massagens, né? De ter a questão da presença, o que que seria isso, né? Na maioria das vezes, a gente está muito preso ou no futuro ou no passado. E aí, quando a gente está ansioso, a gente só quer que aquilo lá acabe, né? Então, por exemplo, você está comendo, você está vendo TV, só quer que aquilo lá acabe para você ir para o próximo passo, que é o trabalho, que aí depois é os filhos, a cama, né? Então, parece que vai rodando a vida e você não vai vendo, você não vai sentindo aquele momento passar, né? Então, com isso eu trouxe essa questão da presença, que é você trabalhar o agora. Essa forma de trabalhar o agora é você sentir e tocar o que você está sentindo no momento. Então, por exemplo, você vai almoçar, você sente a comida, né, na sua boca, você sente o cheiro, o calor. Então, quando você trabalha a presença de sentir o momento, fica mais fácil você ficar presente por mais tempo. Então, como que seria isso, né? No cosmético, eu trabalhei questões de massagem, a meditação sensorial, né? Que é uma forma que você vai estar lá pensando no presente. Então, você está meditando, né? Não necessariamente a meditação é você parar, não pensar em nada, né? E simplesmente isso. Mas quando você está lá presente naquele momento, fazendo a massagem, se tocando, você está meditando, você está trabalhando isso, né? E aí eu trouxe esses sensoriais que são os sentidos que a gente tem. Quando a gente trabalha os sentidos, estimulamos eles, fica mais fácil da gente ter prazer por aquilo, né? Então, por exemplo, no tato, né? Se tocar, trabalhar massagem, sentir a textura do produto, né? Então, a maioria às vezes põe o produto com os dedinhos e vai custando, né? Com aquele medo de tocar na pele, né? Eu não, eu gosto de pôr o produto na pele, na mão, passa, né? Aproveita, hidrata a mão e já encosta no rosto, né? De encostar toda a mão, né? Não só aqueles toques delicados, né? Mas de realmente sentir esse produto, sentir o produto na mão. E aí depois eu venho com a questão também da audição, né? De escutar quando você for fazer aquele toque, escutar uma música que você goste, trabalhar essa questão mesmo de escutar músicas relaxantes. E aí no paladar, eu gosto sempre de falar para a pessoa às vezes tomar um chá, se ela tiver um tempo assim para poder fazer um chazinho, preparar. Então é tudo um ritual. Você vai preparar para se cuidar, né?
são poucos tempos, 10 minutinhos por dia que você vai ter esse ritual, que você vai se preparar para poder fazer esse skincare, né? Então, preparar um chá, se você quiser esquentar uma bacia para pôr os pés também, você vai trabalhar muito, né? A questão do sensorial. O olfato, né? Acender um incenso, se tiver um óleo essencial também utilizar. A aromaterapia, né, dos óleos essenciais ajudam muito nisso, porque você vai associar isso. Quando você sente um cheiro que você gosta, por exemplo, capim-limão, laranja, né, aquele cheirinho que a gente lembra às vezes infância, um chazinho, né, e cheira aquilo e faz o cosmético, você sempre vai associar isso a algo bom, né? Então, eu gosto muito de trabalhar a aromaterapia com isso, que a pessoa ela vai associando e vai gostando daquilo, né? E a visualização, que é você olhar, fechar os olhos por um instante, né, enquanto você vai sentindo o produto, você vai visualizando alguma, alguma natureza, uma árvore, né, alguma paisagem, e tentar ir sentindo isso, né, observando essa natureza. E aí, quando você vai trabalhando isso, quando você volta, além de estar cuidando da pele, você vai estar ainda menos ansioso, vai estar mais relaxado, já vai estar pronto para o dia a dia, né? Você vai se preparar para esse dia. E aí, com essa presença, né, trabalhando essa presença, vai ser muito mais fácil você aproveitar os momentos do dia com mais presença. Então, se você for comer, for fazer academia, ficar com a sua família, você vai ter mais presença. Por conta desse momento de skincare, né? Então, não é só usar o produto, mas sim trabalhar a questão mesmo de se conectar, né, com você, se tocar, se abraçar, e aí desenvolvendo essa questão de ter mais presença, né? Acho bem bonito, assim, a forma como você coloca, porque é muito além do externo, né? Da beleza externa, mas é como se a gente criasse uma linguagem para a gente conversar com a gente mesmo, assim, conversar com as nossas emoções por meio do toque, por meio da presença, por meio desse cuidado que é um carinho mesmo, né? Que a gente pode se oferecer. Uma das coisas que, acompanhando o seu Instagram, uma coisa que me chama muita atenção foi você utilizar a aloe vera, assim, super rapidinho para fazer esse processo de cuidado, né? O que que hoje a gente pode pegar, assim, que está disponível ao nosso redor e que a gente poderia utilizar para fazer esse cuidado, esse processo de cuidado? Então, a gente tem os cosméticos, né? Mas também tem como adaptar, né? O produto natural, ele é muito mais acessível, né? Não é aquele produto que você vai na farmácia, às vezes tem gente que investe muito caro com cosméticos, né? E não tem aquele resultado, né? O natural, ele, você é mais acessível, você pode encontrar, né? Você pode fazer cursos, né, para isso, mas tem alguns produtos que eles são mais fáceis. Eu gosto muito de citar as argilas. Não sei se vocês chegaram a ver, né? A argila, ela é um mineral que ele é de origem da natureza. Então, por meio da argila tem várias cores, tem argila branca, argila verde, argila vermelha. E aí cada uma vai tratar um tipo de pele, né? Então, quando você usa, por exemplo, a argila branca, que é mais geral, né, para sua pele, para todos os tipos de pele, é uma argila que ela contém, por exemplo, o alumínio, que é um mineral que ele, e o zinco, né, que é um mineral que ele vai ajudar na hidratação da pele, para clarear a pele, para acne, para inflamação. Então, eu gosto muito da argila branca, né? É um produto que você acha em qualquer loja de produto natural. Vende o pozinho, né? Que aí você faz uma máscara com a água. Então, é bem prático de fazer, né? Em 5 minutinhos você põe na pele e depois você já tira. E aí lá no meu Instagram eu falo tudo, né? Como utilizar de forma certa, né? Para não ressecar a pele. E aí, além dele, também tem a babosa. A babosa, né, que é o que você falou da aloe vera, é uma planta que a maioria tem às vezes em casa e nem sabe para que serve, né, nem utiliza. E aí pode usar no cabelo para hidratar, pode usar na face para poder também ter ação hidratante, clareadora. E aí a babosa é um gel que você limpa e aí depois você consegue aplicar, né, o líquido. Então, ela também é muito prática. Tem algumas pessoas também que eu gosto, quando não tem a babosa, né? Eu sempre falo para a pessoa comprar a granel mesmo. Alguma planta, né? Uma planta seca,
por exemplo, a lavanda, a camomila, o capim-limão. São plantas mais conhecidas, né? Que a gente pode utilizar na pele. E eu falo para a pessoa comprar essa planta natural, planta seca, e você pode fazer diversos cosméticos com ela, né? Um dos que eu mais acho prático de fazer é um chá. Quando você ferve o chá, ele pega a propriedade daquela planta. E aí esse chá, por exemplo, você pode beber ele e depois você pode borrifar na face. Aí você pode pôr esse chá como spray e borrifar, que aí já vai ter aquela, como se fosse um tônico, né? Vai hidratar a pele também, vai trazer o benefício daquela planta. Só que acaba que não dura tanto, né? São produtos que você faz, mas que vai durar um dia, dois, né? Que você vai consumir naquele momento. Então, o único trabalho do que é mais acessível é que você tem que ficar sempre produzindo, né? O cosmético natural ele já vem pronto. Então, tem só essa questão, mas ele é bem mais prático. Tem a aveia, que é um tipo de esfoliação muito leve para a pele, né? Então, a maioria às vezes usa produtos que são muito agressivos, né? Igual café, açúcar. E eu não costumo recomendar esses tipos de grânulos, que são mais irregulares, pode agredir a sua pele, né? Tem pessoas que às vezes machucam por conta da força. Então, eu costumo recomendar sempre a farinha de aveia, farinha de arroz, que a farinha ela tem os grânulos menores, né? São como se fossem pozinhos, que aí fica mais fácil de esfoliar. Aí você pode esfoliar com leite de coco, tem o mel também, que aí você tem que dissolver aquela farinha. E você vai aplicando, fica muito mais, sua pele fica mais clara, não agride tanto. Então, eu gosto muito de utilizar esse tipo de produtos, né, para esfoliar. E aí tem como se fosse um passo a passo, né? O tônico, você pode fazer um chá, a máscara, né? Você pode usar argila, a babosa é como se fosse um sérum, né? Que você pode hidratar a pele. E aí tem as farinhas como esfoliante. Então, você pode utilizar o seu passo a passo de skincare totalmente natural, né? Os sabonetes, né? Que eu sempre gosto de recomendar o menos limpante possível. Porque às vezes em farmácia a gente tem muitos sabonetes que a gente limpa, mas que depois deixa a nossa pele toda craquelando, né? Toda seca. Então, ele é mais complicado encontrar um natural em farmácia. Mas você pode utilizar, por exemplo, tem alguns da Granado, que é uma marca que ela é mais tranquila para a pele, não agride tanto, que ela é mais natural que eu encontrei, né? E aí tem outras linhas naturais que você pode ir adquirindo, mas são um pouco mais caras, né? Essas são as mais acessíveis. Nossa, acho que a gente ficava aqui por horas falando como hidratar o corpo inteiro. Eu estou aqui curiosíssima para saber muitas coisas, depois eu vou te perguntar no privado. É interessante, né? Porque o autocuidado, e eu acho que eu estava lendo esses dias sobre o autocuidado em relação à autocompaixão, né? E ele anda junto com a saúde física da gente, né? Essa autocompaixão que a gente tem, tudo anda coladinho, né? E a compaixão é uma motivação para essa busca desse alívio, né, que você tem, tanto um alívio espírito como um alívio corporal, né? E assim ele previne qualquer desconforto que você pode vir a ter, né, das situações que você pode surgir no seu dia a dia, né? E quando a gente desenvolve essa habilidade de, de ter esse autocuidado, essa autocompaixão pela gente, a gente tem uma tendência de se alimentar melhor, é, a alimentação fica mais saudável, a gente pratica atividade física, ou mesmo yoga, né? Ou até mesmo Tai Chi Chuan, ou Pilates, que são algo que estão muito em voga no momento, né? Onde você não agride tanto o teu corpo fisicamente, né? E isso acho que dá uma melhora muito boa para o teu dia a dia, né? E tudo que você convive, né? Então, com isso eu te faço a pergunta, como que você integra essas práticas integrativas com a estética natural? A estética natural, você pode fazer usando os produtos naturais, né? Mas não necessariamente você precisa integrar, né? Porque eu senti a necessidade de envolver isso. Eu vi que o resultado era melhor quando você trabalhava o emocional da pessoa.
né? Porque igual você falou, se a pessoa ela tá se cuidando, né, ela vai melhorando o seu emocional, ela se sente melhor para poder se cuidar, né? Porque às vezes ela trata o superficial, que a estética natural também trata, só o superficial, mas às vezes ela não vê aquele resultado que ela busca, né? Aquele para atingir o emocional dela. Porque muitas das vezes, quando uma pessoa vem me buscar, né, vem procurar os tratamentos, ela quer preencher um vazio, né? Às vezes ela está insatisfeita com a pele dela, às vezes ela está comparando com outra aparência de outra pessoa, e ela quer aquele ideal, né? Mas na verdade é interno aquilo, né? É um vazio que ela não está preenchendo, né? E quando a gente trabalha esse emocional dela se sentir mais confiante, ter uma autoestima mais elevada, trabalhar a sua autoimagem, acaba que isso melhora a sua aparência, né? Ela vai se sentindo mais bonita, porque ela vai se encontrando, né? Então, juntar, integrar os dois é importante para isso, para poder preencher esse vazio emocional que a pessoa ela vai lá para isso. E aí as terapias integrativas, né? Eu gosto muito de utilizar o reiki. O reiki é um tipo de imposição energética. A gente faz o equilíbrio energético naquela pessoa. Porque às vezes não é só emocional, mas aquela emoção ela vai bloqueando a energia da pessoa, né? Tem muitas pessoas que às vezes chega com o ombro mais para dentro, mais fechado, às vezes a pessoa está introspectiva, ou tem muita mágoa, muito ressentimento, né? Todo esse emocional ele vai bloqueando. Tanto que o toque é para isso, né? Para poder liberar essa energia, esse bloqueio que ela trouxe, né? Então, o reiki é um deles que eu gosto de utilizar. As plantas são a forma que integra a parte da estética com a parte de terapia integrativa. Porque as plantas dá tanto para usar o lado estético, quanto trabalhar também a parte da aromaterapia, né? Que eu gosto muito de utilizar os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles têm a propriedade aromática e essa propriedade, quando ela entra, né, a pessoa cheira, inala aquele aroma, vai trabalhar a questão mental dela, que está muito interligada ao lado emocional. Então, se a pessoa ela está ansiosa, está depressiva, está com alguma questão que influencia naquela beleza, quando você integra, né, a aromaterapia, as plantas, a energia, né, do reiki, tudo isso vai ajudar a alinhar. E você alinhando, né? Você alinha a sua energia, o mental dela, o emocional. Isso vai repercutir no lado físico. Porque às vezes a pessoa ela quer tratar o físico, né? Aquele problema de pele, aquela dor de cabeça, alguma questão que está incomodando ela, mas dentro dela está em desequilíbrio. Então não tem como a gente tratar o lado externo se antes a gente não atingir o interno, né? Não entender por que que ela tá com aquela dor, por que que ela tá com aquele problema. E aí nisso a gente vai equilibrando dentro, trabalhando todas as questões, e aí depois que a gente vai ver o resultado estético. E nesses últimos anos, assim, o que que você tem aprendido, assim, quando você olha para tudo que você vem estudando, quando você olha para si mesma e quando você está se relacionando, por exemplo, com os seus clientes? O que que você tem aprendido? Eu sempre vi que parece que nunca é o suficiente. Quando a gente estuda, parece que sempre tem mais coisas. E sempre é uma surpresa. Porque cada pessoa é individual, né? Sempre quando eu estudo uma coisa, parece que sempre aparece outra. E cada pessoa vai chegando de uma forma bem individual. No sentido assim, às vezes a pessoa ela quer tratar um acne e aquela pessoa eu direcionei um tratamento, do outro é totalmente diferente, né? Então eu vejo que quanto mais eu vou estudando, mais eu vou aprendendo, né, com a pessoa. Às vezes eu estudo no lado teórico, mas quando eu vou na prática, eu vejo que é totalmente, às vezes, diferente, às vezes eu vou aprendendo outras coisas que a gente não aprende estudando, né? É, E aí eu descubro cada vez mais, principalmente nas plantas também, né? Não somente na pessoa como indivíduo, mas eu vejo que nas plantas tem muito estudo mais sobre o físico, né? Sobre como vai tratar a parte estética, o lado das doenças, mas pouco se tem sobre a parte emocional e principalmente energética, né? Não tem muito estudo mostrando isso. E aí eu vejo que às vezes uma planta que eu utilizo, eu vejo que
desperta na pessoa um lado emocional, né, que ela mesma vai se descobrindo. Então, assim, é muito bom ver que na prática vai modificando, né? A gente aprende teoricamente, mas depois na prática a gente vê que é totalmente algo novo que a gente vai aprendendo. E, Annelise, como que as pessoas podem te encontrar, assim, onde que elas te acham, como que elas podem passar por atendimentos com você ou, é, enfim, aprender com você? Então, eu tenho um grupo de autocuidado que a gente lá são mais mulheres, né, que eu encontro, que a gente sempre tem alguns encontros online, encontros presenciais em Uberlândia, né? Então, quem, no caso, for de Uberlândia, quiser participar, a gente tem diversas vivências, encontros para estimular as mulheres a se cuidar, né? Além disso, também eu faço meu tratamento, né? Eu tenho uma clínica que eu faço os atendimentos de estética, terapia integrativa, né? Também em Uberlândia. Mas, para quem não é de Uberlândia, a gente tem esse suporte também que a gente dá para as mulheres que querem aprender a se cuidar, quer fazer a transição, né, do natural, do convencional e para o natural. Então, eu dou todo o suporte, a consultoria, que a gente faz online, que aí eu faço uma avaliação, converso com a mulher para poder entender o que que ela está passando, como que ela, quais produtos que ela usa, qual que é o incômodo, né? E a gente faz essa consultoria forma online. Eu também dou alguns cursos para quem é profissional, até mesmo na área da estética, na terapia, e quer aprender a fazer esse tratamento natural, quer aprender a fazer cosméticos naturais, como recomendar para o cliente, né? Então, eu também dou esses cursos profissionais, para os profissionais, né? Esse suporte tanto online quanto presencial. E aí eu tô cada vez mais indo para esse lado mais de palestras, né? Eu estava fazendo muito atendimento mais na clínica, mas eu tô sentindo essa necessidade de fazer mais palestras, mais lives, né? Para trazer esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Muito bom. Você olhar para si é algo realmente, para alguns, no primeiro momento, assusta, mas para outros quando há abertura, é muito maravilhoso. Eu trouxe aqui, dentro da autocompaixão, que também é um autocuidado, né, da Chris Neff, assim, são vários benefícios, né, mas assim, eu peguei alguns assim que mais me ressoou e até mesmo pelo tema que nós estamos abordando hoje. Ela fala que a autocompaixão amplia o autoconhecimento e, por consequência, oferece uma visão realista sobre as próprias limitações, né? A outra que ela cita, a autocompaixão está associada a comportamentos alimentares saudáveis, prática de exercício, adesão médica, procura de cuidados médicos e maiores índices de comportamentos gerais na promoção da saúde. Melhora a relação com a imagem corporal, que foi tudo que você trouxe aqui para nós hoje, né? E reduz sintomas de estresse, né? Isso é realmente, eu acho que quando a gente vai para para um, para uma sala, né, de terapia corporal e você se encontra ali relaxada, você se entrega, né? E o estresse, assim, acho que vai embora, né? Então, eu acho que hoje, com tudo que nós passamos nesse período de reclusão que a gente teve, eu entendo que o autocuidado ele veio para ficar, né? E aquela coisa da parte externa que a gente sempre olhava naquela coisa macro, né? Daquela agressão que a gente fazia e faz. Tem pessoas que ainda utilizam esses métodos, mas tudo bem, elas, né? A gente faz o que a gente sente, né? Mas é importante que a gente tenha essa atenção plena, né, para essas percepções nossas mais apuradas. E assim a gente nos oferta um bem-estar maior. A gente queria agradecer a sua presença aqui conosco, a sua generosidade em compartilhar tantas dicas, orientações, reflexões. Eu tenho certeza que ficou aqui em nós duas, assim, várias reflexões e tantas possibilidades que a gente pode fazer com coisas que estão ao nosso redor, né? E ficou muito presente, assim, para mim em particular,
a importância do toque, né? Da gente se olhar para além de um externo, mas que a gente pode criar essa linguagem, essa conexão, para a gente conversar lá dentro por meio desse carinho que a gente pode fazer em nós mesmos. Obrigada, Nelise, por estar com a gente. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de poder apresentar meu trabalho, trazer aqui a minha experiência. Espero que vocês reflitam mesmo, assim, sobre como que vocês vão se cuidar. E aí, qualquer dúvida, pode perguntar. Eu sei que agora vai vir muitas dúvidas. E aí, também, quem for escutar, né, esse podcast, também tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Pri, com a Adri, que elas enviam contato, né? E é isso, né? Estimular as mulheres a cada vez mais se cuidarem, se tocarem. Obrigada. Obrigada.